com muita satisfação que nós recebemos em nossos estúdios hoje, para a entrevista da semana, um currículo interessantíssimo, quase completo, eu dizia aqui há pouco. Currículo como esse eu vi basicamente do ex-prefeito Coronel Estevão Torquato. Nós recebemos hoje com muita alegria aqui e começo já perguntando: quem é você, José Roberto Estopa? Boa tarde a todos os cuiabanos, a todos os mato-grossenses. Eu cheguei em Cuiabá, eu nasci numa pequena cidade do interior do estado de São Paulo, uma cidade na época que colhia café. Eu vivi até meus 17, indo para 18 anos ali, e estudante resolvi procurar novas oportunidades e vim para Cuiabá. Cheguei dia 8/8 em Cuiabá, com uma mala nas costas, sozinho, uma cidade humana, calorosa. Comecei a dar aula aqui pertinho do estúdio, na escola Alcebiades Calhau e também na escola Ulisses Cuiabano. Passei na UFMT, às vezes naquela época o professor interino, eu era professor interino, e a gente recebia, deputado, a cada 6 meses, épocas de Júlio José Mas dos isso eu Campos. conheço bem, que eu também fui interino em 81, 82. Uma época difícil, cara. E estudando na UFMT, quantas vezes me lembro que a gente ia a pé para a UFMT, porque não tinha o famoso Vale Transporte. Nem sempre se tinha o Vale Transporte. Mais tarde, um pouco, passei num teste seletivo na época do governador Dante de Oliveira e fui ser diretor da escola hoje, lá no Novo Paraíso, Pedrosa de Moraes e Silva, aonde Vossa Excelência, começando sua trajetória fantástica a nível político, me conheceu como diretor de escola. Fui diretor de escola lá por 7 anos, no início do bairro Novo Paraíso, trabalhando muito, naquela que era conhecido como Inferninho do Dante. Dante tirou famílias de vários locais de Cuiabá e colocou lá. E lá nós fundamos a escola Pedrosa de Moraes e Silva. Mais tarde também fundamos a escola lá do Jardim Vitória, onde o Cleito tinha organizado lá uma grande invasão, e assim foi indo sucessivamente. Mais tarde um pouco, fui ser assessor do prefeito Coronel Meireles, construindo casas populares lá no Pera 90, casa de madeira, casa de resíduo de madeira, que a gente ia para Marcelândia na época, se sobrava toda aquela madeira que era queimada de meio metro, 1 metro, a gente trazia para Cuiabá, reciclava e construímos lá, na época do então prefeito, falecido Coronel Meireles, a quem eu devo muito, a quem eu aprendi muito. Nós construímos lá aproximadamente 300 casas de madeira, retirando aquele pessoal que morava às margens do rio Cuiabá, fazendo a retirada ali, porque hoje porque hoje é a hora do Porto 1, a hora do Porto 1, tá? E a partir daí, evoluindo, trabalhando muito, passei em 2 concursos públicos, me orgulho muito de ser servidor público há 41 anos. Em 41 anos, só para resumir, eu fui secretário do Meio Ambiente, superintendente do Arquivo Público, subsecretário do Meio Ambiente, secretário de Educação, Limpurbe, secretário da Limpurbe, secretário de Serviços Urbanos, secretário de Obras. Nesses 41 anos de profissão, eu dediquei a minha vida a conhecer, a respeitar e a trabalhar por Cuiabá. E o que é mais importante disso, 41 anos de vida limpa, 41 anos de muito trabalho, sempre trabalhando muito, colocando inclusive toda a minha vida à disposição de todos, para que todos possam checar o quanto trabalhei, o quanto trabalho, o quanto pretendo trabalhar por essa cidade que eu aprendi a amar. Aqui constituí família, aqui tenho família, aqui eu cresci profissionalmente e aqui pretendo um dia ficar a hora que Deus me levar. José Roberto, todo mundo entende. Agora, de onde veio esse sobrenome Estopa? O que é, italiano, húngaro? É italiano, eu espero que seja da parte nobre. Mas como que começou isso? Eu cheguei em Cuiabá e meu apelido lá no interior do estado de São Paulo era Beto. Eu era um cara da roça, do sítio, colhia café. Cheguei aqui em Cuiabá, o nego achou, putz, esse tal de Estopa é estranho, né?
E eu ficava puto da vida, eu estressava. Eu cheguei aqui com 18 anos, eu estressava muito quando alguém brincava com o sobrenome. Pior besteira que eu fiz, deputado. E pegou. Pegou, aí um dia eu cheguei e comecei a falar assim, olha, aqui é Estopa. Alguém me perguntava, muito prazer, Estopa. Aí eu assumi, até porque não há motivo para não se orgulhar, mas ele é assim de origem italiana, só não sei se é da parte nobre ou da parte da máfia, tá? Mas tá tudo certo, tá? Mas me orgulho muito e aí, Estopa, e hoje, você falar Zé Roberto, poucas pessoas, você que me conheceu naquela época como diretor de escola, mas hoje poucas pessoas em Cuiabá sabem que meu nome é José Roberto. Então todos me conhecem por Estopa e já superei esse trauma de nome feio e pronto, é Estopa mesmo, é e veio para ficar. Bom, Estopa, você tem, em nível municipal, uma das mais completas carreiras, comparável a Marcelo Padeiro, ao Dr. Rômulo Vandoni e Andelson Gil do Amaral. Na minha opinião, vocês quatro foram os secretários que mais rodaram por diversas pastas, por diversas secretarias, e somando todas essas passagens, são os mais longevos à frente de secretarias municipais, tá? Bom, mas eu quero que você fale agora, no início da entrevista, um pouquinho sobre a carreira de professor. Eu lhe conheci lá na Escola Pedrosa de Moraes, no Novo Paraíso, né? Também conhecido à época como Inferninho de Dante, ali logo após o comando da PM, no final da minha CPA. Fala um pouquinho sobre a sua vida de professor interino, depois professor concursado, diretor de escola. Como é que foi? Não, a vida de professor interino era um inferno, um inferno. Eu me lembro muito bem que nós tínhamos... Eu morava, Wilson, me permita chamá-lo assim. Claro, claro. Eu morava ali na Comandante Costa, esquina com a Toco Pereira, num quartinho de madeira. Porque você recebia como professor interino de 6 em 6 meses, basicamente, até se fazer o contrato e pagar era algo demorado. Sim. Aí você ia no BEMAT, entrava naquela fila infernal com um cheque, você perdia basicamente toda a sua tarde na fila do BEMAT, lá na 13 de junho, e você tinha que correr para o supermercado. Comprei um fogãozinho e corria para o supermercado. Aí você comprava almôndega, salsicha e ovo, e macarrão, que era comida fácil de fazer, barata, porque assim, os primeiros 6 meses, e aí a gente tem que reconhecer o valor do povo cuiabano. Os primeiros 6 meses era assim, de segunda a sexta, ou eu comia na universidade, no RU, ou jantava em casa. Ou era macarrão com arroz, macarrão com sardinha ou macarrão com ovo. Agora no final de semana era bom demais. Porque eu cheguei aqui, um gurizão novo, bonito, modesta parte, né? Claro. Há controvérsias. E assim, as pessoas foram me adotando, né? As pessoas foram me adotando. Então, Cuiabá tem isso, final de semana você ia para casa de um, outro final de semana era para casa de outro. Então, final de semana era quando você podia tomar, na época eu não bebia, era quando você podia tomar uma Coca-Cola, um refrigerante diferente e comer bem. Porque, assim, a crise naquele primeiro momento, eu agradeço muito por esta fase até, porque nesta fase eu aprendi muita coisa, tá? Andar a pé por Cuiabá, dar aula no maior sacrifício, demorar para receber. Você lecionava quais disciplinas? Geografia, fiz um pouco de tudo. Geografia, história, OSPB e matemática. Ia sobrando aula, eu ia pegando, tinha que trabalhar e tinha que estudar. Então eu estudava de manhã no FMT, ou às vezes em um período da tarde, e dava aula lá no Ulisses Cuiabano à noite e aqui no Alcebiades Calhau também em outro período. E aí eu fui, tudo que ia sobrando de disciplina, matemática, às vezes até português, tá? Eu ia pegando e ia dando aula. Depois fui dar aula no senador Azeredo, André Avelino, enfim, Orlando Negro, passei por inúmeras escolas, fiquei aí 15 anos lecionando. Depois, graças a Deus, eu muito curioso, muito metido um pouco rebelde às vezes, tá? Eu sempre fui um pouco rebelde. Primeira rebeldia que eu fiz com uma pessoa que eu aprendi a gostar depois, a Gracinha, irmã de Júlio Campos, inclusive, que era secretária municipal de educação, que eu era diretor de escola, um mato entrando por toda a escola e entrou uma cobra na escola. Eu peguei, matei a cobra, botei dentro do vidro, mandei para ela, falei, aqui uma pequena amostra da nossa realidade. Obviamente, naquele dia eu fui demitido, né, claro.
Mas, porque assim, o Dante instituiu a eleição direta para diretor. Entrou Frederico Campos, acabou com a eleição direta, aí o diretor era indicado. Tá? E eu fiz aí minhas peripécias aí. Lembro uma vez na greve, Frederico Campos... E você também chegou de ser secretário municipal de educação, é isso? Subsecretário. Subsecretário. Subsecretário nos primeiros 6 meses na época do Mauro. Eu era secretário adjunto de educação e depois eu fui para ser secretário de serviços urbanos, na época do Mauro Mendes. Tá? E aí dessa época para cá, depois de diretor, eu fui sendo convidado a ocupar vários cargos, graças a Deus, digo graças a Deus, sempre trabalhando muito. Fui diretor de meio ambiente, subsecretário de meio ambiente, secretário de meio ambiente na mesma gestão, na gestão do prefeito Roberto França, tá, onde trabalhamos muito aí no quesito poluição sonora, fiscalização. Nós entregamos, por exemplo, a gestão no final do segundo mandato do prefeito Roberto França, sem nenhum camelô na 13 de junho. Tudo pacificado, tudo organizado, tudo certinho. Foi nessa época também que eu tive a honra de ser candidato, virar primeiro suplente, ser 8 meses como vereador de Cuiabá. Enfim, a vida Gostaria de tocar nesse assunto. Você também é conhecido pela sua longevidade no Partido Verde aqui em Cuiabá e em Mato Grosso. Exerceu também todos os cargos de comando no PV. Como foi sua primeira filiação e por quais partidos políticos você passou? Na verdade, na minha história, eu tive 2 partidos políticos apenas. PSDB, na época que Roberto França, na época ele era pequeno, aí começou aí Roberto França, não sei quem, e eu saí e filiei ao PV. PV na época cabia num Fusca, era eu, Arquimedes, Hamilton, mais 2 ou 3 pessoas. E eu filiei no PV e fui militando, aí assumi a presidência municipal. Presidência municipal nós elegemos vereador, depois nós começamos a bater o recorde nas últimas 3 eleições, nós fomos o maior partido a nível proporcional de Cuiabá, elegemos 3, 4, enfim. Eu sempre tive no PV, até porque eu sou fanático pela questão da sustentabilidade. Outro dia a gente discutia, porque Cuiabá em 2024 vai estar entre as 20 cidades brasileiras com maior índice de tratamento de esgoto. E a gente sabe das condições, aqui no Quilombo mesmo eu passava agora... Só uma pergunta. Dentre as capitais, é a primeira que vai conseguir universalizar? Primeira. A primeira. Maior índice. Vai chegar a 91% e todo vai chegar a 92%. Em abril, maio do ano que vem. É a primeira. Cuiabá está na frente de Campo Grande, Vitória, índice, tudo. Sim. Neste índice, sim. Tá. Capital. Tem outros municípios que têm esse índice. Em termos de capital, Cuiabá será a primeira a universalizar. Aí eu passava agora por aqui, pelo bairro Quilombo, onde eu trabalhei há muito tempo atrás, e vi os cortes da água. E eu fico imaginando os prédios, a revolta, o transtorno que aquilo traz. Mas olha o lado bom, é um menor investimento na saúde, é um menor investimento numa série de doenças que vão ocorrer e é qualidade para o nosso Rio Cuiabá, é qualidade de vida para os nossos peixes do Rio Cuiabá, é qualidade de vida para o cuiabano. E todos nós sabemos que se nós hoje matarmos o Rio Cuiabá, nós estamos matando Cuiabá e Várzea Grande conjuntamente. O Rio Cuiabá é a nossa maior fonte de riqueza. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Não saia daí. Na volta eu vou cobrar do vice-prefeito de Cuiabá como é que se deu a chapa Emanuel e José Roberto Estopa. Foi fácil essa construção. O PV tinha peso para compor a vice. Por que Emanuel não repetiu a chapa com Nilvan Ribeiro? É rapidinho, não saia daí que eu te espero aqui.